A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã evangelista Lilian, do Ministério Evangelismo de Casa em Casa. Sejam muito bem-vindos ao canal. A comunidade cristã de todo o mundo está impressionada e impactada com o que está acontecendo na Universidade de Asbury, na cidade de Kentucky, nos Estados Unidos. E muitos estão incrédulos quanto a esse movimento espiritual e se perguntam se é um real avivamento. Porque apesar de estar sendo feito numa universidade de teologia em Asbury, não há placa de igreja na liderança, não há placas, não há movimentos denominacionais, mas está aberto a todo cristão. Infelizmente, muitos céticos religiosos, pentecostais ou não, afirmam não ser de Deus, pois as pessoas não estão manifestando como manifestam em outras religiões pentecostais. Não estão caindo, não estão batendo os pés, não estão rodando, não estão gritando como vemos nesses movimentos aqui no Brasil. E querem rotular a Deus, ao Espírito Santo, dizendo que o avivamento só pode ser feito dessa maneira, que Deus não pode agir de outra maneira. Mas ninguém pode colocar o Espírito Santo em uma caixa. Ele é poderoso e ele age como ele quer. Ele sopra da maneira que lhe apraz. O Espírito Santo atrai o ser humano como ele quer, pois é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aconteceu o mesmo no tempo em que o Senhor Jesus foi arrebatado aos céus e prometeu o Espírito Santo. Os discípulos não eram melhores que nós, eram pecadores e medrosos, estavam escondidos com medo de serem reconhecidos como discípulos de Jesus e serem presos e mortos. Eles se reuniram em casas, eram poucos, mas oraram unidos, louvaram ao Senhor. Quando de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, a primeira descida do Espírito Santo após o arrebatamento do Senhor Jesus aos céus, e encheu a vida deles, dando coragem, intrepidez, ousadia, alegria, mas também calma, um espírito manso e quieto que é agradável ao Senhor. E o medo deles foi embora. Começaram a orar alto, a louvar a Jesus, e o Espírito Santo concedeu dons, principalmente o de línguas, para profetizar, que significa pregar o Evangelho às multidões que estavam reunidas e que foram atraídas por esse movimento. Uma multidão de pessoas começaram a ser atraídas por eles. Eram pessoas de outras nações com línguas diferentes, mas que ouviam o Evangelho de Jesus em suas próprias línguas através dos discípulos. E se converteram a Jesus mais de 3.000 almas. Então, os fariseus religiosos, os céticos da época, começaram a zombar e escarnecer, dizendo que eles estavam em plena manhã embriagados, bêbados, porque não conheciam o Espírito Santo e duvidavam de sua existência e do poder de Deus, pois eram líderes da religião da época e tinham medo de perder os seus adeptos e sua liderança. E as multidões vinham de todo canto para ver os discípulos, ouvi-los e serem curados por eles. Pois mesmo não tendo internet nem mídias sociais na época, eles sabiam da fama dos discípulos, que faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Eles curavam, expulsavam demônios, pregavam o evangelho de arrependimento e de salvação, e melhor ainda, viviam em amor, em comunhão, em santidade, amavam uns aos outros, se ajudavam e esperavam juntos a volta do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus.